Você já deve ter visto vários vídeos de review de fones de ouvido totalmente sem fio, fones de ouvido Bluetooth aqui no canal. Mas afinal de contas, qual deles é o melhor? Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para poder te ajudar a escolher o seu próximo fone de ouvido Bluetooth. Eu testei alguns modelos e eu vou falar um pouquinho mais do porquê eu escolher um deles. Antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal porque tem vídeo saindo toda semana e aí você não perde nenhum vídeo. Mas agora vamos falar sobre fones de ouvido Bluetooth. Eu testei vários, nos últimos 6 meses eu acho que teve quase um vídeo de fone de ouvido por semana. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês as diferenças dos que eu considero como destaques aqui do canal. Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu tirar todos esses fones de ouvido aqui, porque aí fica mais fácil da gente conversar, né? Porque, enfim, eu tive que pegar um modelo aqui de cada pra poder falar com vocês. E, bom, só pra ficar claro aqui no início do vídeo, eu não vou falar de headphones nesse vídeo aqui, em específico. Porque o headphone Bluetooth que eu mais gostei é o W830BT, eu já fiz review dele aqui. E os outros fones que eu testei, os outros headphones que eu testei, são focados mais no público gamer, então não é pra todo mundo, sabe? Eu sei que não é pra todo mundo e por conta disso não vai ser o foco do meu vídeo. Nesse vídeo eu vou falar dos fones de ouvido Bluetooth que são indicados para poder praticar atividades físicas, mas não só para isso, para poder ter um fone de ouvido aí do seu lado, como os AirPods, como os AirDots, ou sei lá, como os Samsung Gear Icon X, enfim, são fones de ouvido comuns, são fones de ouvido para você ter no seu dia a dia, mas a premissa é que ele seja Bluetooth. Pra ser bem sincero, eu testei vários modelos. Nos últimos meses aqui do canal, eu acho que eu testei quase um por semana, pra vocês terem ideia, que foi pro ar. Eu vou falar dos destaques aqui, mas se você quiser saber em detalhes cada um, é claro, eu vou deixar os links aqui na descrição dos reviews que eu fiz de cada um deles, dos que tiver, pelo menos. Eu vou começar esse vídeo falando do que eu achei mais diferente, que é o Syllable, enfim, o Syllable D9X, que é um fone de ouvido muito diferente, porque a bateria dele vem em pílulas. Então essas pílulas aqui são as baterias do seu fone. Você coloca o fone de ouvido lá, ó, e aí conecta a bateria e na hora que a bateria acaba você tira, troca, né, porque ele tem 2 pares de bateria, então você sempre pode ter uma bateria carregada. Isso é muito legal pra galera que escuta muita música, né, enfim, precisa de uma bateria um pouco melhor, porque esses fones de ouvido aqui permitem que você troque a bateria deles, diferente dos demais fones de ouvido Bluetooth por aí. Essa caixinha aqui é responsável por carregar as suas pílulas, ela também tem uma bateria interna, então com esse kit aqui, cara, você tem bateria para muitas horas de uso aí no seu fone de ouvido. Eu não escolho ele como o melhor enfim, pro meu tipo de uso, porque como eu tenho uma bochecha gorda aqui, na hora que eu coloco o fone de ouvido e coloco a pílula, de vez em quando, dependendo do movimento que eu faço, ela fica soltando um pouco. Então pode não ser um problema para você. Mas pra mim acabou sendo. Mas de qualquer forma, tá com certeza na lista dos melhores fones que eu já testei. Syllable ou Syllable D9X. O próximo da minha lista em categoria aqui de uso, de destaque, é esse IPX Fans aqui, IPX5 Fans. Eu não sei o nome ao certo, mas tá linkado aqui na descrição se você quiser. O legal dele é que ele é muito parecido com os AirPods da Apple, então se você quiser um fone muito parecido com os AirPods, talvez esse carinha aqui já mate a sua vontade aí de ter um produto da Apple, né? Mais ou menos, mas ele pelo menos tem um design muito parecido. Então pra mim o destaque dele é nessa semelhança que ele tem com o design da Apple. Apesar da construção dele não ser lá isso tudo, porque o plástico dele fica encardido com o passar do tempo, né? Ele vai ficando um pouco amarelado, ele tem bateria muito legal. A qualidade sonora de todos que eu tô comentando aqui praticamente é a mesma, então você não vai ter muita diferença para um grave, para um agudo, é sempre mais ou menos flat ali, é mais ou menos a mesma coisa, mas isso não significa que eles são ruins, eles são bons pro tipo de uso que você vai dar numa corrida ou numa atividade física, enfim, para escutar de forma normal. Se você é um audiófilo, provavelmente nenhum fone de ouvido Bluetooth vai te atender. Essa é a verdade. Então eu destaco os IPX Fans pela semelhança com os AirPods e porque ele vem numa caixinha aqui, ó, uma bonitinha, você coloca aqui, ó, já tá carregando e a bateria dura pra caramba. É compacto, você coloca isso aqui no bolso, vai, só vai. Eu falei de qualidade de construção e outros que não se destacam por ser um primor de plásticos usados e tudo mais,
são esses modelos da Alphawise. Eles são legais pela bateria. A bateria dele aguenta aí umas 3, 4 horas de reprodução numa boa. Eu já vi gente passando até mais do que isso. São fones de ouvido um pouco mais grosseiros. Se for olhar, talvez seja interessante pelo preço, mas pelo design não me agrada tanto, sabe? Eles são um pouco grosseiros demais. De novo, a qualidade é a mesma, a qualidade de som, né, de chamadas e tudo mais é a mesma para quase todos. Ele não se destaca nem pro ruim, nem pro bom. Então, eles ficam aqui no meio da lista porque são totalmente sem fio, bateria legal, mas o design, a construção deles não chama tanta atenção assim. Diferentes dos últimos vídeos que eu fiz aqui, né, do FYE2 da Blitzwolf, que tem uma qualidade de construção muito boa, mas o problema dele é que a bateria não é tão boa assim. O FYE2 é muito indicado pra galera esportista, pra galera que soa muito, né? Sua muito. Eu fui até corrigido no vídeo aí, enfim, suar é o certo falar. Mas ele tem uma qualidade de construção muito boa, mas peca um pouco na bateria. E se você quiser uma bateria um pouco melhor e um design bem diferenciado também, o Pamu Scroll, que é uma iniciativa do Indiegogo, o pessoal me mandou pra poder fazer review, é um diferencial, assim. Ele tem a capinha de couro, ele é todo estiloso. Se você quer um fone de ouvido bem estiloso mesmo e bem melhor do que os AirPods, o Pamu Scroll pode ser uma bela de uma escolha. A qualidade de som dele supera um pouco os outros, porque ele tem um pouquinho mais de grave, e isso é muito importante pra galera que quer escutar música assim. Então, se você preza por uma qualidade de áudio, principalmente em música, né, porque, enfim, podcast, vídeo, talvez você não tenha esse tratamento de áudio, mas pra quem gosta de escutar muitas músicas, o Pamu Scroll é muito indicado. O único problema dele é que ele custa um pouquinho mais do que os outros, então você vai ter que desembolsar uma grana maior, mas não deixa de ser uma bela de opção. A bateria dele também é muito boa, então fica aí como dica. Pamu Scroll, se você quer design, bateria, qualidade sonora e não se importa em gastar um pouco mais, né? E se você não se importa de gastar um pouco mais, eu tinha que falar aqui dos fones de ouvido da Sudio Trail, esse modelo aqui. Eu gostei muito dele e eu usei ele por muito tempo porque a bateria é um negócio muito acima do normal. A bateria dele vai aí umas 7, 8 horas de reprodução. Eu usei ele muito na época que eu tava trabalhando fora de casa porque eu tinha um trajeto muito longo, então eu tinha que pegar ônibus, ficava muitas horas escutando música, escutando podcast e tudo mais, e a bateria desse carinha aqui é muito boa mesmo. Se você, enfim, quer gastar aí por volta de uns 300 reais, quer ter um fone com muita bateria, esse cara aqui é muito indicado. Um ponto muito positivo dele é que a construção foge um pouco do padrão, sabe? Então ele tem produtos, ele tem materiais um pouco melhores, um pouco acima da média, como é o caso do Pamu Scroll. O problema dele, na verdade não é um problema, é uma característica, é que os lados dele são ligados com esse fio aqui. Então ele fica suspenso aqui no seu pescoço e os plugs, né, as caixinhas de som mesmo, né, os earphones, eles são ligados um no outro. Eu gostava muito disso porque eu soltava um lado aqui, ó, e o outro continuava preso, e eu não precisava me preocupar com isso aqui. Mas eu sei que não é pra todo mundo, eu sei que tem gente que quer fones totalmente sem fio, que não é o caso desse aqui, mas eu também tinha que indicar porque ele é muito legal. Muito parecido com o Sudio Trail, tem a nova adição do setup de fones de ouvido. Setup de fones de ouvido, a que ponto chegamos, não é mesmo? Mas enfim, o último modelo que eu recebi para testes aqui é esse Xiaomi Neck Band. Ele tem esse aro aqui em volta do seu pescoço, então ele fica apoiado aqui no seu pescoço. A bateria dele é um negócio de louco, para ser bem sincero, eu não consegui terminar a bateria dele toda e já foi 10 horas de reprodução. Eu me lembrei muito do Blue UTN que eu testei um tempo atrás, eu fiquei maluco com a bateria. A bateria desse cara aqui é um diferencial e tanto, mas de novo, ele não tem as partes totalmente separadas. Ela fica ligada aqui por esse cordão em volta do seu pescoço. Não incomoda muito, tá? Eu achei que fosse incomodar, enfim, ia ficar pesado e ficar incomodando, né? Pegando aqui no pescoço, mas não incomoda não. Ele se encaixa muito bem aqui e você tem um fio que é longo o suficiente para ficar confortável no seu ouvido. Ele não é intra-auricular, então pode ser um negócio legal para algumas pessoas, porque eu sei que tem gente que não gosta de fone de ouvido intra-auricular, que é o caso dos fones, da maioria dos fones de ouvido, né? Então ele tem um formato bem ergonômico, bem confortável para uso durante muitas horas.
e pode ser a sua escolha, se você quer bateria e se você não se importa de ter um fio passando no seu pescoço. Agora, deixando todos esses comentários de lado aqui, a gente chega no fone de ouvido que eu mais gostei de usar nos últimos tempos, que é o Blitzwolf FY-E4. Com esse cara aqui eu consigo fácil 4 ou até 5 horas de reprodução, assim, numa boa, é fácil chegar em 5 horas de reprodução. As caixinhas eu carrego uma vez por semana e ainda assim eu tenho bateria suficiente para fazer as atividades físicas todos os dias. A qualidade dele, apesar de não ser a melhor qualidade, como o Pamu Scroll que eu falei dos graves, tá muito boa para escutar podcast, que é o que eu faço na hora que eu tô praticando atividade física. Então, se eu tivesse que escolher um entre todos esses modelos que eu mostrei aqui, o FY-E4 seria o ganhador da lista. Com menções honrosas ao Pamu Scroll, é lógico, pela qualidade de som, e ao Neckband da Xiaomi, que tem uma bateria muito boa também, apesar de ficar tudo preso aqui por fios, né? Eu já tô fiofóbico, não sei nem se existe isso, medo de fio já. Mas esses são os 3 destaques que eu tenho para falar sobre fones de ouvido Bluetooth, fones que não precisam de um fio ligado no seu smartphone. Tem o Neckband, para quem quer muita bateria e, enfim, não quer um fone intra-auricular. Tem o Pamu Scroll, que é o cara, assim, que desponta em termos de qualidade sonora, principalmente por conta de grave, e a bateria dele já é o suficiente para, cara, muitas horas de reprodução de música. E esse carinha aqui, que é totalmente sem fio, tem muita bateria, é leve, você coloca isso aqui no bolso da sua calça, da sua bermuda, cara, você leva isso aqui pra qualquer lugar, ninguém nem nota que você tá com isso no bolso. E um outro ponto muito positivo dele é que dos 3 que eu escolhi como os melhores, ele acaba sendo mais barato, na faixa de R$150, mais as taxas de importação e tudo mais, você acaba levando um fone de ouvido Bluetooth muito interessante, muito legal e que com certeza vai ser uma adição muito boa para o seu setup, para o seu EDC, para o seu Everyday Carry. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse bate-papo um pouco diferente, mostrando para vocês e falando qual o fone de ouvido que eu mais gostei de usar nos últimos tempos. Como eu disse, eu não poderia escolher só um, então eu deixo 3 indicações aí, e aí fica pro seu gosto. Qual deles você gosta mais? Qual o tipo de fone de ouvido que você mais busca? Me conta aí nos comentários e a gente continua essa conversa, beleza? Eu sou o André, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixem like, se inscrevam, compartilha no canal para não perder nenhum vídeo, se inscrever para não perder e compartilhar para poder chegar para mais pessoas. Mas é isso, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.